Você não sabe quando os adjetivos são adjuntos adnominais e quando eles são predicativos? Então, me acompanhe até o final deste vídeo e aprenda de uma vez por todas a diferença quando os adjetivos exercem a função de adjunto adnominal e quando exercem a função de predicativo. Acompanhe! Primeiro, nós iremos aprender quando os adjetivos são adjuntos adnominais. Os adjetivos são adjuntos adnominais quando acompanham um substantivo. Como já aprendemos nas nossas 3 aulas sobre adjunto adnominal, nós teremos um adjunto adnominal sempre acompanhando um substantivo na frase. Porém, em específico, a classe gramatical adjetivos pode exercer também em relação ao substantivo outra função. Mas, se o adjetivo e o substantivo estiverem separados por meio de um verbo de ligação, o adjetivo não é adjunto adnominal, e sim, ele será chamado de predicativo. Logo, em uma frase, quando tivermos um adjetivo junto ao substantivo, porém, ele não será separado, não estará entre um verbo de ligação, este será um adjunto adnominal do substantivo. Porém, quando nós tivermos entre o adjetivo e o substantivo um verbo de ligação, agora o nosso adjetivo exercerá a função de predicativo do sujeito. Observemos os seguintes exemplos. Tenho um coelho orelhudo. Primeiro, como já aprendemos, nós temos que identificar o nosso adjunto adnominal por meio do substantivo a qual ele se refere. Ou seja, nesta frase temos o substantivo coelho e para identificarmos qual é o adjunto adnominal desta frase, observamos qual ou quais palavras se referem a esse substantivo. Nesta frase, temos o adjetivo orelhudo se referindo ao substantivo coelho. Neste caso, o nosso adjetivo orelhudo exerce a função de adjunto adnominal, pois entre ele e o substantivo não há nenhum verbo ou qualquer outra classe gramatical. Entretanto, observemos o nosso segundo exemplo. O gatinho está magro. Aqui nós temos o substantivo gatinho e o adjetivo magro, que também, nesta frase, refere-se ao substantivo da oração. Entretanto, entre o substantivo e o adjetivo, há um verbo de ligação. Por isso, o nosso adjetivo não mais exerce a função de adjunto adnominal, mesmo referindo-se ao substantivo a ele equivalente. E sim, exercerá a função de predicativo, pois, como já aprendemos na aula sobre sujeito, quando temos um verbo de ligação e um adjetivo, este formará o predicado, e esta característica a qual o adjetivo ele está dando ao sujeito, ele será chamado de predicativo. Logo, nesta frase, o adjetivo não é um adjunto adnominal, e sim, pois por meio da separação do verbo de ligação, ele exerce a função de predicativo. Agora que nós aprendemos e observamos quando os adjetivos são adjuntos adnominais, relembrando, quando eles não estão separados por meio de um verbo de ligação, e aprendemos quando eles não são adjuntos adnominais, e sim predicativo, quando há entre o substantivo e o adjetivo um verbo de ligação, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Sublinhe os adjuntos adnominais no texto seguinte. Um recordista mundial está de cama com um terrível resfriado. Você está com febre alta, diz o médico. Quanto, doutor? Pergunta o recordista. 41 graus. E de quanto é o recorde mundial? Primeiro, nós iremos observar frase por frase deste texto e depois identificaremos quais são os substantivos e, portanto, os seus respectivos adjuntos adnominais. Vamos analisar a nossa primeira frase. Um recordista mundial está de cama com um terrível resfriado.
Nesta frase, nós temos os seguintes substantivos: recordista e resfriado. Agora, nos atentemos às palavras que vêm antes e depois desse substantivo. Antes dele, temos o artigo indefinido um e após ele, o adjetivo mundial. Como nós observamos e já aprendemos, entre esses substantivos e esses adjetivos, não temos nenhum verbo de ligação. Portanto, o artigo um e o adjetivo mundial são adjuntos adnominais do substantivo recordista e, portanto, nós iremos sublinhá-los. Logo, os dois primeiros adjuntos adnominais desta frase foram artigo um e o adjetivo mundial. E, por fim, na nossa primeira frase, temos o substantivo resfriado. Este substantivo também terá dois adjuntos adnominais, um artigo indefinido e um adjetivo. Porém, ambos vêm antes dele, e não um antes e outro depois. Esses adjuntos adnominais do substantivo resfriado são o artigo indefinido um e o adjetivo terrível. Logo, o substantivo resfriado, nesta frase, possui dois adjuntos adnominais, um artigo e um adjetivo. Agora, vamos para a nossa segunda frase do texto. Você está com febre alta, diz o médico. Na primeira parte, a afirmação você está com febre alta, temos o substantivo febre, que possui apenas um adjunto adnominal, o adjetivo alta, que é uma característica da febre. Uma observação é que se nós retirarmos o adjunto adnominal desse substantivo nesta frase, ela não perderá o seu sentido, ou seja, teríamos você está com febre. Entretanto, se nós retirarmos o substantivo a qual esse adjunto adnominal é dependente, o sentido da frase se perderá. Teríamos apenas você está com alta. Logo, a nossa frase não teria um sentido concreto. E por isso, nós iremos sublinhar o adjunto adnominal do substantivo febre, o adjetivo alta. E por fim, na segunda parte da nossa frase, diz o médico, temos novamente um substantivo que possui um adjunto adnominal. Desta vez, temos o artigo definido o. Quanto, doutor? Pergunta o recordista. Na nossa primeira parte desta oração, quanto, doutor, uma pergunta, não temos nenhum adjunto adnominal. Entretanto, temos o substantivo doutor, que não possui, nem antes nem depois, nenhuma palavra referente a ele. Porém, na segunda parte do texto, a nossa afirmação pergunta ao recordista, temos o substantivo recordista e a palavra que vem antes dele é o artigo definido o. Por isso, esse artigo é classificado como adjunto adnominal deste substantivo, pois exerce a ação de defini-lo. Portanto, nesta frase, temos o substantivo recordista, que possui como adjunto adnominal o artigo definido o. Na nossa outra frase, 41 graus, temos um substantivo e um numeral cardinal, por isso, dizemos que nesta frase não temos nenhum adjunto adnominal e, por isso, observemos a última frase. E de quanto é o recorde mundial? Na nossa pergunta, temos um substantivo, a palavra recorde, que possui dois adjuntos adnominais. O artigo definido o, que vem antes, que serve para determiná-lo e indicar qual é o recorde específico, e após ele o adjetivo mundial, que é uma característica deste recorde.
Portanto, na nossa última frase, temos o substantivo recorde, que possui como adjuntos adnominais o artigo definido o e o adjetivo mundial. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 4 sobre adjunto adnominal. Porém, falando específico sobre os adjetivos, que, relembrando, podem exercer a função de adjunto adnominal ou também, quando é separado do substantivo por meio de um verbo de ligação, serve como predicativo. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas sobre adjunto adnominal. Até os próximos vídeos!